Aí ele falou assim, olha, eu vou colocar um pseudônimo. E aí o Zéfiro, que era o líder. espírito que coordenava lá, na verdade depois ele descobriu que o grande coordenador, ele era o São Luís. Tá. Um santo, né, da Igreja Católica, São Luís. Ele falou para ele assim, olha, você já viveu na época dos druidas. Lá na época romana, século II depois de Cristo, você foi um sacerdote druida, lá dos celtas. Os druidas eram os caras, eram os espiritualistas da época. Lá da região do interior da França, aquela região ali. Você já... E o seu nome era Allan Kardec. Eu falei, então, beleza, esse é meu pseudônimo. Ah, foi assim, Foi então. assim. Eu vou usar esse nome aí. Então, o livro vai chamar O Livro dos Espíritos e o nome vai ser Allan Kardec, o pseudônimo. E publicou o livro. E nesse livro tinha tudo Nesse isso. livro tem essas perguntas. Essas perguntas que ele começou a fazer exatamente. Olha, Le Livre des Esprits. 1857. Que foi a publicação. 1857. E como foi o impacto na época desse livro? Foi muito Pela igreja. grande. A igreja, depois de um tempo, mandou queimar todas as é? obras, porque ela se sentiu ameaçada. Porque ela não entendeu uma questão muito importante, que é a questão 625. Kardec pergunta assim, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo? Eles responderam, Jesus. Jesus. Então, ela se sentiu ameaçada. Porque, na verdade, Vilela, essa é a minha interpretação, tá? Eu acho que isso aconteceu para ajudar as igrejas. Tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica. Ajudar a resolver certas coisas que eu acho que não estão bem resolvidas. Certas explicações que não estão tão legal. E certos pontos que acabam gerando fanatismo. Sabe, o fundamentalismo evangélico, o fundamentalismo católico. Claro. Eu acho que isso surge de uma deturpação da mensagem de Jesus. E quando a gente volta para o original mesmo, por exemplo, você pega a igreja protestante original, o catolicismo na sua origem, ele não era dessa forma. Ele não era bem isso. Né? Mas aí você começa a misturar com política, começa a misturar com poder, começa a misturar com dinheiro, as coisas acabam saindo um pouquinho do eixo. Então eu sinto, essa é a minha visão pessoal, que isso tudo aconteceu no sentido de contribuir. Só que os cristãos da época e a igreja, ela se opôs ferozmente. E muita gente disse... Kardec chegou a ser preso, né? Ah, é? Porque eles... Claro que aquilo ali estava contra a lei, que não sei o quê. Aí ele esclareceu, tal, foi solto. Teve muita resistência, a meu ver, uma resistência desnecessária. Desnecessária. Porque, veja, a gente tem na Bíblia tantos fatos de algo que transcende ao corpo, poxa. Jesus curando as pessoas, Saul com Samuel. Ressuscitando. Tem tanta coisa. Elias. Sonhos. José no Egito, tendo intuições, tendo sonhos. Isso era tão comum. Por que em determinado... Fala até de viagem astral, né? De fio de prata, ligação do corpo com o espírito. Saindo do corpo. Daniel, o próprio Davi, todos os profetas falam. Sair. Paulo fala. Um homem, não sei se no corpo ou fora dele, Deus o sabe, foi até o terceiro céu. Por que terceiro céu? Os judeus acreditavam que você tem 7 céus. Olha que legal isso. Porque o sétimo é onde está Deus. Que é um ambiente de extrema pureza. É o que a gente chamaria do paraíso. Tá. E tem o nível 6, nível 5, nível 4, que vai descendo de acordo com o avanço intelectual e moral do habitante. Mas o bonito é que tem lugar para todo mundo, viu, Vilela? Tem lugar para todo mundo. Mas Deus está na pureza máxima. Ele é o santo, né? O santo dos santos, como dizem os judeus, né? Deus é Deus, né? Agora olha que legal.
O Paulo falando isso, ser um homem que eu acho que é ele mesmo. Foi até o terceiro céu, quer dizer, foi uma região espiritual que não era ainda a top da top, não. E lá encontrou com um homem e conversou. Quer dizer, isso está repleto. A gente tem Simão Pedro, em Atos dos Apóstolos, falando do centurião que apareceu para ele em sonho e falou: Simão, vem até mim. O Simão acordou, foi lá, realmente estava o centurião esperando ele, e esse centurião se converteu ao cristianismo. Está repleto disso. Para que separar? Para que a gente ignorar isso, né? Acho que não custa nada a gente compreender, tem tanta coisa inexplicável, né? Como diz Shakespeare, tem tanta coisa entre a terra e o céu que a nossa filosofia não dá conta, né? Eu penso que a gente conhece nada da natureza e que a gente tem que estar aberto para aprender e para descobrir coisas que a gente não sabe.